Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 231, incisos 4º e 5º. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal, que estabelece que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital, e, inciso 5º, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Então, aqui é dito que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 4º, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. E, inciso 5º, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Antes de nós avançarmos para o próximo slide e estudarmos o inciso 4º, eu vou fazer um destaque aqui para vocês que, se vocês assistiram à aula anterior, dos incisos 1º a 3º, vocês já devem ter entendido essa distinção aqui, tá? Veja que, tanto no 4º quanto no 5º, está sendo feita essa menção ao dia útil seguinte. Olha só, inciso 4º e também inciso 5º. Se vocês assistiram às aulas anteriores, ou melhor, a aula anterior em específico, vocês viram que no inciso 1º, 2º e 3º não é usada essa expressão. No 4º e 5º é, mas no 1º, 2º e 3º não é. Porque nós vimos que no 1º, 2º e 3º, ou seja, citação pelos correios, citação por meio de mandado através de oficial de justiça e citação no próprio cartório pelo chefe de secretaria, o escrivão, nós vimos que foi usada a menção de que conta-se da própria data em que ocorre a juntada aos autos do aviso de recebimento, ou da própria data em que ocorre a juntada aos autos do mandado de citação, ou até da própria data em que ocorre a citação ou a intimação quando ela é feita em cartório. Aqui já é diferente. Aqui, o dia do começo do prazo é o quê? É o dia útil seguinte a essas situações que serão aqui apresentadas, tá bom? Então, de início, eu já quero frisar isso. Esses incisos aqui mencionam de forma expressa o dia útil seguinte, diferente dos incisos anteriores, que informam que o dia do começo, nos casos do inciso 1º, 2º e 3º, é a própria data em que ocorre a juntada aos autos do mandado ou do AR, ou a própria data em que ocorre a citação ou intimação em cartório. Já aqui, o começo do prazo é o dia útil seguinte a esses eventos que nós veremos adiante. E qual que é o primeiro caso? O primeiro caso é esse aqui, olha, inciso 4º. Considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. Então, vamos entender o contexto desse inciso? Entendam, pessoal, que é possível que a citação ou a intimação ocorra por edital. E quando a citação ou intimação ocorre por edital, o juiz ele vai fixar um prazo que é chamado de prazo de dilação. Isso mesmo. Isso está no artigo 257, inciso 3º do Código de Processo Civil, que menciona que é requisito da citação ali por edital, o quê? A determinação pelo juiz do prazo, que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. Então, quando o juiz determina ali uma citação ou uma intimação por edital, ele fixa um prazo que é o chamado prazo de dilação. Conforme nós vimos aqui nesse 257, inciso 3º, o prazo de dilação aqui, no caso da citação por edital, ele varia entre 20 e 60 dias. Veja que o prazo processual propriamente dito, para a prática do ato, ainda não começou a contar dentro desses 20 a 60 dias. Não começou. Só vai começar a contar quando? Olha esse inciso 4º. A partir do
dia útil seguinte, ao final da dilação indicada pelo juiz. Então, nós entendemos aqui que o dia do começo do prazo é o primeiro dia útil seguinte ao final do prazo de dilação. E, conforme nós já aprendemos, a contagem se dará excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final, tá bom? Excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final. Bom, então vamos lá. Vamos aprender a partir de um exemplo. Vamos aprender a partir de um exercício de contagem de prazo. No exemplo aqui, considere que o prazo de dilação do edital de citação, ele se encerrou no dia 2/9/2026. Então lembra, olha, o juiz determinou a citação por edital, fixou lá um prazo de dilação que podia variar de 20 a 60 dias, conforme nós vimos no slide anterior, e até aqui o prazo processual mesmo para a prática do ato não começou a contar. O que vai acontecer? Então, vamos lá. O prazo de dilação se encerrou no dia 2. O último dia do prazo de dilação foi o dia 2. Perfeito? Correto. E aí, conforme nós vimos no artigo que estamos estudando agora, considera-se o quê? O começo do prazo, o dia, a data de começo do prazo, o primeiro dia útil após o prazo de dilação. Então, nosso dia do começo é o dia 3, é o primeiro dia útil após o fim do prazo de dilação. Agora, não se esqueçam do seguinte, eu vou até colocar de outra cor, não se esqueçam que o dia do começo se exclui da contagem do prazo processual. Então, na prática, na hora de contar os 15 dias aqui, eu vou desconsiderar o dia 3, porque ele é excluído, já que o dia do começo se exclui e se inclui o dia do vencimento. E o efetivo dia inicial de contagem é o meu dia 4. Então, meu dia 4 é o primeiro dia efetivo de contagem do prazo. Eu pulo sábado e domingo, obviamente, pulo o dia 7, porque é feriado. E aí, o dia 8 é o meu segundo dia, o dia 9 é o terceiro dia, o dia 10 é o quarto dia, o dia 11 é o quinto dia. Eu pulo 12 e 13 de novo, porque eu só conto dias úteis. O dia 14 é meu sexto dia, o dia 15 é o sétimo, o dia 16 é o oitavo, o dia 17 é o nono, o dia 18 é o 10º. Pulo de novo 19 e 20, o dia 21 é o dia 11º, o dia 22 é o dia 12º, dia 23, 13º, dia 24 é o 14º e dia 25 é o meu 15º dia, ou seja, meu último dia para a prática do ato processual. Perfeito? Então, qual que é o termo final do prazo aqui para contestar? É o dia 25 de setembro. Entendeu a lógica, pessoal? Se não entendeu, volta um pouquinho no vídeo e assiste de novo. Vamos agora avançar ao inciso 5º. O inciso 5º diz que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, o quê? O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Pessoal, para nós entendermos esse contexto, nós precisamos entender a citação eletrônica à luz da Lei 11.419. Se você está aqui no curso já há algum tempo, você já aprendeu um pouco disso. Eu já ensinei um pouco disso, como é que se dá essa citação, essa intimação eletrônica através do próprio portal. Vamos lá, vamos ler esse artigo 5º aqui para a gente entender melhor. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Então, pessoal, o que acontece? A pessoa vai lá, se cadastra no portal eletrônico para receber citações de forma eletrônica, sem o diário oficial.
E aí, essa pessoa vai controlar através do próprio sistema as suas intimações e citações. Perfeito? Vamos lá, o que consta aqui? Consta que considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Então, aqui é o seguinte, a partir do momento em que eu me cadastrei, eu estou lá naquele portal eletrônico, eu vou ter que consultar o meu perfil ali no portal eletrônico. E, quando eu vejo lá, olha, eu recebi uma intimação, chegou uma intimação para mim. O que acontece? Aí eu tenho o quê? Eu tenho que receber essa intimação. Não é algo que acontece no primeiro dia, não. Eu tenho um prazo para receber essa intimação, que nós já vamos ver o prazo. Vocês que já acompanharam o curso há algum tempo, vocês já sabem qual que é o prazo. Mas eu tenho um prazo ali para poder receber aquela intimação, certo? Então, no dia que eu consultar aquela intimação eletrônica, este será o quê? Olha, essa hipótese aqui, olha, que está em azul, ó, esse caso inicial. O dia útil seguinte, a consulta ao teor da citação ou da intimação. Então, estava lá no sistema, estava lá no portal para mim, eu consultei. A partir do momento em que eu consultei, começou o quê? A contagem do meu prazo. De modo que, no dia útil seguinte, começa a contagem. Obviamente, eu excluo o dia do começo e vou incluir só o dia do vencimento lá na frente. Então, se eu consultei a intimação, o próximo dia útil, ou seja, o dia útil seguinte, é o meu dia de começo do prazo, que é justamente o que está aqui nesse 231. O dia útil seguinte ao da consulta é o meu dia de começo. Eu sei que eu excluo o dia do começo e vou começar a contar a partir do dia útil que vem na sequência. Perfeito? Então, a partir do momento em que eu consultei, aí eu já sei que o meu próximo dia útil é o meu dia de começo e que eu excluirei esse dia do começo e começarei a contar a partir daí. Legal. Aqui também menciona, vou só ler com vocês, que na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Então, a gente vê aqui que por esse parágrafo 2º, quando a consulta ocorrer num dia que não é útil, então a intimação vai ser considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Perfeito. E agora, essa expressão que está em laranja aqui na tela de vocês, olha, ela versa sobre esse parágrafo 3º do artigo 5º, que diz o seguinte: a consulta referida nesses parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Então, o que acontece? Eu me cadastrei lá no portal. Legal, chegou a intimação para mim. Eu tenho que acessar essa intimação. Se eu demorar quanto, professor? Demorar 10 dias corridos. O que vai acontecer? O próprio sistema vai receber de forma automática. Então, o sistema está me dizendo o seguinte, olha, você tem 10 dias corridos, não úteis, 10 dias corridos para receber. Se você não receber, aí o sistema vai receber automaticamente essa intimação para você, sem que você clique em nada, certo? E é justamente o que está aqui em laranja, no inciso 5º. O dia útil seguinte ao quê? Ao término do prazo para consulta. Então, eu tenho duas hipóteses aqui. Eu tenho a hipótese em que eu voluntariamente vou lá e clico no próprio computador recebendo a intimação voluntariamente, ou eu tenho a hipótese em que eu fico lá esperando, deixo o prazo correr, passaram-se 10 dias corridos, aí sim vai ocorrer uma intimação automática para mim, tá bom? Então, qual que é o meu dia do começo, segundo esse artigo 231? Meu dia do começo é o dia útil seguinte à própria consulta ou ao esgotamento do prazo de 10 dias úteis. Certo? Dia útil seguinte. O dia do começo é o primeiro dia útil seguinte à consulta no portal ou ao término do prazo para consulta, perfeito? E a contagem se dará excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final, conforme nós já aprendemos. Para poder compreender melhor esse conteúdo, eu trouxe 2 exemplos, tá? Exercícios aqui de contagem de prazo.
trouxe 2 exercícios para vocês. Vamos analisar aqui. Exercício 1. Considere que a consulta ao portal ocorreu no dia 1/9 de 2026. Veja que nesse caso aqui, houve a efetiva consulta, a parte não deixou o prazo esgotar. Então, no dia 1/9 de 2026, ocorreu a consulta à intimação eletrônica. Nós vimos, pessoal, que considera-se o que? Dia do começo do prazo? O primeiro dia útil seguinte, ou seja, considera-se dia do começo do prazo, dia 2. Mas nós também vimos que exclui-se o dia do começo. Então, se o dia 2 é dia do começo e se eu excluo ele, então eu vou ter aqui 10 dias a partir do dia 3. Então, dia 3 é meu dia 1º. Dia 4 é meu dia 2º. Eu pulo dia 5 e 6, porque são sábado e domingo. Pulo dia 7. E meu terceiro dia será o dia 8. Meu quarto dia o dia 9. Meu quinto dia o dia 10. Meu sexto dia o dia 11. Pulo de novo 12 e 13, porque é fim de semana. Depois, dia 14 é o meu 7º dia. O dia 15 é meu 8º dia. O dia 16 é meu 9º dia. E o dia 17 é o meu 10º dia, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, qual que é o termo final do meu prazo? O termo final do meu prazo é o dia 17, é o dia limite para a manifestação. Legal, vamos agora para o inciso 2º. E para o inciso 2º eu vou apagar aqui, tá bom? Para poder facilitar a compreensão de vocês. Veja aqui, no exemplo 2, considere que os 10 dias corridos para a consulta, eles se encerraram quando? No dia 11. Então, foi mandado lá no sistema a intimação eletrônica, a parte não se manifestou, não fez nada, não clicou, não recebeu voluntariamente aquela intimação. E transcorreu o prazo de 10 dias corridos, encerrando-se ali no dia 11. Legal? Legal. Qual que é o meu dia do começo? O meu dia do começo é o primeiro dia útil seguinte. Como nós já vimos, não conta o dia 12 e o 13 porque é fim de semana. Então, meu dia do começo é o dia 4, perfeito? Ou melhor, dia 14. Falei errado. Meu dia do começo é o dia 14. Legal. Então, agora, a partir daí, eu vou lembrar o seguinte, eu excluo o dia do começo, ou seja, eu excluo o dia 14 e começo a contar a partir do próximo dia útil. Então, vamos contar 5 dias aqui. Meu primeiro dia é o dia 15, meu segundo dia é o dia 16, terceiro dia é o 17, quarto dia é o 18, pulo o fim de semana, quinto dia é o dia 21. Então, qual que é o meu termo final do prazo? Meu termo final do prazo é o dia 21. Perfeito, pessoal? Entendeu? Viu a importância de se distinguir os incisos 1º, 2º e 3º dos incisos 4º e 5º? Porque no 1º, 2º e 3º não falava do primeiro dia útil seguinte. E isso aqui é muito importante, tá? Porque altera completamente a disciplina. Então, é necessário gravar que há uma distinção entre a intimação por correios, por mandado ou no próprio cartório e também a forma de contagem no caso de intimação eletrônica, especificamente essa daqui que eu estou tratando, tá bom? Nós agora só estamos tratando dessa modalidade de citação ou intimação eletrônica e também no caso de citação ou intimação por edital. Existe, então, a contagem diferenciada para essas duas modalidades, tá bom? Mas aí tem mais incisos aqui e a gente pretende, aos poucos, ir estudando e apresentando para vocês outras formas aqui, outros casos de contagem de prazo, tá? Mas vamos lembrar que o conhecimento é progressivo. O importante, até a aula de hoje, é vocês entenderem a distinção dos incisos 1º, 2º e 3º e agora do inciso 4º e 5º. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Por favor, não deixem de curtir, comentar os vídeos e compartilhar com os amigos e nos vemos na próxima aula.